Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Para mim é sempre uma grande alegria estar aqui com você para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Esse nosso momento simples, mas muito significativo. Nosso jeitinho aqui franciscano de meditar a palavra do Senhor e fortalecer a nossa vida de fé. E eu já quero te pedir que você possa, no início já aqui do vídeo, curtir. Porque às vezes eu vejo que tem muita gente que assiste o vídeo, mas não curte. Faz o seguinte, você curte agora no começo. Se no final você não tiver gostado, você tira o like, tá bom? Porque às vezes é muito mais fácil a gente dar o dislike, né, do que o like. E eu peço aqui o like porque isso é muito importante para que o YouTube e o Instagram entendam que esse conteúdo é importante e possa apresentar para mais pessoas. Combinado assim? Já agora dá o like, né? Se você não gostar no final, você tira o like, ok? Vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 14, tá bom? Acompanha comigo. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ela as 99, ele as 99 nas montanhas, para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz do que ela, do que as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum dos pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos estão preocupados. Os discípulos estão se perguntando, vão perguntar a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Pergunta é essa, o evangelho começa assim, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus aproveita essa pergunta e dá um grande ensinamento. Jesus traz ali uma criança, põe ali no meio dos discípulos e disse, vocês querem ser grandes no reino do céu? Pois quem quiser ser grande no reino dos céus, precisa se fazer como esta criança. Jesus não está aqui querendo que a gente tenha atitudes infantis. Não. Como São Paulo fala, né? Quando eu era criança, eu pensava como criança, mas agora eu cresci. Então, não é que Jesus queira que nós tenhamos atitudes infantis próprias de uma criança. Não, jamais. O que a gente tem que aprender das crianças? Gente, uma característica de uma criança é que ela é totalmente dependente. Não é verdade? A criança precisa ser cuidada pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo tio, pela tia. Quem é responsável de cuidar? Então, é como se Jesus estivesse dizendo aqui para nós, você quer ser grande no reino dos céus? Aprenda como uma criança a depender do Pai do céu. O povo é muito interessante e às vezes
triste. A palavra é essa, triste. Como nós, muitas e muitas vezes, queremos e achamos que tudo pode estar no nosso controle. A gente elabora demais a nossa vida. A gente pensa demais, a gente programa demais e às vezes a gente quer que tudo seja do nosso jeito. Claro, eu também busco ser uma pessoa organizada. Eu tenho muitas coisas para fazer, então eu preciso me organizar. Porém, eu preciso sempre, depois de projetar, de organizar, perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer? Porque pode ser que não. Outro dia, eu estava com uma viagem prevista, eu estou aqui em Washington, D.C., nos Estados Unidos, então eu ganhei uma passagem de uma querida seguidora que me acompanha lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, que mora lá, e ela me deu as passagens para mim, para o meu confrade que está aqui comigo, e a gente foi para o aeroporto, nos programamos todo final de semana, fomos para o aeroporto, entramos na aeronave, passamos 3 horas dentro da aeronave e o voo não saiu. Por fim, o voo acabou sendo cancelado, porque tinha uma chuva de raios, alguma coisa que impediu, né, de a gente ir viajar para Nova York. Depois a gente foi no outro dia. O que aconteceu naquele final de semana? A gente voltou para casa, no primeiro momento triste, mas eu confesso para vocês, foi um dos finais de semana melhores que eu já passei aqui. Foi um final de semana que eu gravei vários evangelhos de Hoje Ensina. Foi um final de semana em que como eu tinha me programado para outra coisa, então estava livre, né? Dormi bastante, descansei, assisti um filme, li, estudei, fiz muita coisa que eu precisava fazer, mas que infelizmente eu não estava com tempo. E como não deu certo aquela viagem, eu dediquei, voltei segunda-feira para o curso maravilhosamente descansado. Ou seja, não foi do jeito que eu queria, foi do jeito que Deus quis. Então, aprenda isso. Às vezes as coisas vão sair do trilho. Às vezes as coisas não vão ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. E eu preciso acreditar, depender, a palavra é essa mesmo, depender de Deus. Senhor, é da tua vontade? É isso que o Senhor quer para mim? A criança, ela depende de quem cuida dela, depende da mãe, depende do pai, a criança depende, então nós precisamos depender de Deus, como uma criança, que confia, simplesmente confia. É tão bonita aquela cena, quando o pai coloca a criança na beira de uma piscina e ele dentro da piscina, ele olha para a criança e diz: pula. O que a criança faz? Pula, porque ela confia no pai. Se for a mãe, ela pula nos braços da mãe, porque ela confia na mãe. Então, que a gente possa fazer isso também. Nos joguemos, possamos nos jogar nos braços de Deus com confiança e total dependência. Total dependência, porque Deus cuida de cada um de nós. Nós precisamos depender dessa confiança. Absolutamente precisamos depender de Deus. Escreva aqui: eu preciso depender de Deus. Eu preciso depender de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai ter muito mais força, vai ter muito mais sentido quando a nossa vida depender totalmente de Deus, como uma criança depende dos seus cuidadores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.